No ar com você, mais um programa Cabeça para Cima, que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Cabeça para Cima, que gosta de fazer você pensar, porque nós aqui trazemos temas e assuntos que sempre informam, orientam e também edificam a sua vida. Lembrando que nós gostamos também de receber o seu e-mail com mensagens, críticas, sugestões para o nosso programa, porque a gente quer trabalhar também em cima daquilo que você tem interesse em ouvir. Muito obrigada a você, querido semeador de boas novas, que tem sempre viabilizado que a gente possa estar 24 horas no ar, chegando aos mais diferentes lugares, porque você tem tido a visão correta e tem semeado conosco. Você que ainda não é um semeador, aproveita e liga 2126-6300 ou entra no nosso site. Qualquer hora do dia, 24 horas por dia, sempre alguém vai estar lá para ajudar você a se tornar um semeador. Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre os jovens que são sempre uma força de trabalho, coluna no trabalho de qualquer igreja. Não podem ser dispensados, tanto para a igreja de hoje quanto para a igreja do futuro. Pesquisas de diferentes órgãos informam que os jovens eles estão se afastando da igreja e que eles não têm mais tanto interesse em se envolver com esse trabalho, com a obra desenvolvida nos templos e nas igrejas. Será que isso é verdade? Se é verdade, o que pode se fazer para mudar essa trajetória? Será que eventos como a Jornada Mundial da Juventude, que acontece agora aqui no Rio de Janeiro, podem aproximar o jovem da fé? Cabeça para Cima de hoje pergunta: como anda a fé dos jovens? Veja o nosso informativo e participa conosco. O Brasil possui hoje cerca de 34 milhões e meio de pessoas com idade entre 14 e 25 anos. São os jovens que respondem por boa parte da economia do país e são um público-alvo do governo, do comércio e também das adversidades do mundo. Eles estão expostos à violência e à falta de fé. Muitas vezes o jovem brasileiro se vê deslocado ao se declarar um crente. E isso pode interferir na forma como essa pessoa se mantém no mundo cristão. Mas o que pode ser feito para que o jovem fique no caminho da fé? Segundo o IBGE, os evangélicos pentecostais apresentaram na última década a sua maior proporção entre as crianças e os adolescentes, o que sinaliza uma renovação da religião. Temas como família são discutidos por jovens de todas as religiões. É compreensível que um ser ainda em formação tenha dificuldades de se manter diante de uma doutrina que requer compromisso e muitas vezes privações. Diante disso, fica a pergunta: como está a fé do jovem brasileiro? É isso aí. Você tem resposta para essa questão? Você concorda que os jovens eles estão se distanciando da fé e do trabalho das igrejas? É o que a gente quer conversar com você hoje, recebendo um time muito especial aqui no Cabeça para Cima. Recebo o pastor Pedro Litvinchuk, ele que é pastor da Comunidade Batista do Rio, né, aqui no Rio de Janeiro. Acertei teu nome de novo? Acertou na bucha. A primeira pessoa que acerta aí de primeira. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Prazer estar aqui com você, viu, Celeste? Para discutir uma matéria, um assunto tão relevante, principalmente agora com esse evento, né? Pois é, né? Você que tem trabalhado aí numa igreja com muitos jovens. Bastante. Né? Tem muita visibilidade com os nossos jovens. Com certeza. Né? E vai fazer diferença. Amém. Vamos juntos. Também conosco Rafael Chedid, ele que é pastor da Juventude lá na Comunidade Batista do Rio. Obrigada, você sempre tem atendido aí os nossos convites. Uma honra estar aqui com vocês, tenho certeza que vai ser uma bênção. Obrigada, querido. Também conosco Felipe Pinheiro. Felipe, ele é estudante e é coordenador do grupo Novos Passos, que evangeliza nas escolas. É uma honra estar aqui com vocês e vai ser bom a gente entrar nesse debate que é muito importante no mundo de hoje, onde vamos discutir a fé do jovem. Pois é, isso aí. E completa o nosso time de hoje o Alexandre Pinheiro, ele que é advogado, mestre em Direito Canônico, é também um teólogo. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Alexandre. Eu é que agradeço e é uma alegria também estar com todos vocês. Perfeito.
Vocês concordam com essa questão de que o jovem hoje, ele está assim, são dados de pesquisa, né? Várias instituições têm colocado que o jovem ele vem se distanciando da igreja, né? Menos motivado, de repente as igrejas não estão sabendo lidar com os interesses, responder às ansiedades dos jovens. É isso mesmo? Eu acho que sim, Celeste. Acho que a grande dificuldade hoje essa modernização da igreja sem perder os princípios básicos, fundamentais de sua doutrina, os padrões bíblicos, né? Então a igreja ela não pode, segundo o apóstolo Paulo, tomar a forma do mundo. Então há uma linha muito tênue, né, entre você querer atrair jovens para a igreja e você mundanizar a igreja através de evento ou qualquer coisa que seja atrativo. Então, obviamente, a gente precisa partir para o campo da sociologia, que vai falar sobre o tempo que nós vivemos, a tecnologia, a cobrança. Eu estou com 47 anos. Então, o que acontece? Quando eu tinha 15 anos, não tinha preocupação com nada. Eu ia jogar bola, soltar pipa e estudar para tirar uma nota razoável na escola. Hoje não. Hoje, a pessoa que tem uma faculdade não é ninguém. Então, a pessoa pergunta quantas graduações você tem, quantas pós-graduações você tem, então, quantos idiomas você fala. Então, existe uma coisa chamada tempo, que foi roubado dessa garotada. Então, o tempo que ele tem, ele se dedica ao estudo de um concurso e há uma inversão das prioridades. Então, o que acontece? O reino de Deus deixou de ser prioridade para muitos. Porque essa idade que eles falam, muitos utilizam esse termo, é o meu momento. É o meu momento. É agora que o avião está na cabeceira da pista, eu preciso decolar. Profissionalmente, academicamente. Então, existe esse afastamento gradual, imperceptível, porque quando a pessoa faz 18 anos, há aquela transição de uma escola onde precisa pedir licença para ir ao banheiro, um respeito sobre a figura do professor, e vai para uma faculdade onde o professor não faz presença, ele não precisa usar mais uniforme, ele entra e sai a hora que ele quer. Então ele passa a ter uma liberdade de 18 anos, ele tem um carro, tem uma carteira, uma independência já não tão monitorada pelos pais que não sabem educar seus filhos, terceirizam as educações, e aí é um rolo danado, né? Mas acho que tem perdido, sim, um distanciamento gradual da juventude. Existem as exceções, como o próprio Felipe aqui, né? Uma solução que a gente encontrou no meio que, como o pastor falou, é que nós estudamos numa escola de tempo integral, ou seja, pegamos de 7 às 5. E realmente fica muito difícil para o jovem de hoje em dia arrumar um tempo para estar fortificando sua fé, para estar presente na igreja, estar atuando. E a gente, com essa dificuldade que a gente tinha, a gente começou a se juntar e nos intervalos a gente começou a conversar sobre os assuntos divinos, os assuntos de Deus. Começamos a investir na nossa fé, entendeu? Foi uma estratégia que Deus nos deu para que nós viéssemos nos aproximar de Deus, mesmo com o tempo escasso que nós tivermos. Perfeito. Alexandre, essa realidade, você também percebe essa realidade do afastamento do jovem? Isso é uma realidade, por exemplo, da igreja evangélica cristã? É também uma realidade da igreja católica? Como é que você percebe isso? Realmente há uma dificuldade do cristianismo em geral se comunicar com a juventude, né? Há valores cristãos que exigem um pouco de renúncia, mas eu acredito muito que o cristianismo ele pode oferecer para o jovem a verdadeira felicidade, né? O sentido da vida. O jovem sente muito essa carência, essa sede de Deus, como diz um salmo, né? Então, por exemplo, o decálogo, né? O jovem acha assim, o decálogo são mandamentos, são ordens. Mas a palavra decálogo, na verdade, são palavras, né? Logos, né? Palavras, são 10 palavras. São 10 palavras de felicidade para o jovem, né? Então, se o jovem cumprisse aqueles 10 mandamentos, começando com amor a Deus, né? Ele teria uma vida feliz. Então, o desafio para nós, cristãos, é apresentar para a juventude essa água viva que vai saciar o jovem para a vida eterna, né? Então, qual o desafio do cristianismo hoje? É dialogar, estabelecer um diálogo com a juventude, né?
Então a gente percebe eventos que atraem muitos jovens, como a Marcha para Jesus, que atrai milhões de jovens até, né? E um evento evangélico, né? E também a Jornada Mundial da Juventude, né? Que é um evento católico, ele também busca isso, o diálogo com o jovem. E só para concluir, também o diálogo entre os cristãos, né, pastor? Muitas igrejas evangélicas estão abrindo as suas portas, exercendo a caridade, né? Recebendo peregrinos de outros países, primeiro, porque são cristãos, e segundo, porque os evangélicos também têm o amor de Deus no coração. Verdade. E aí, Rafael, você que é pastor de jovens? Eu acho interessante esse recorte sociológico, principalmente que o pastor Pedrão fez da juventude, para se entender mais ou menos o que a gente vê hoje. Mas eu acho interessante também ressaltar o seguinte: às vezes, o que a gente vê como proposta para essas demandas da juventude, elas são anacrônicas, elas são completamente fora daquilo que o jovem precisa hoje. É óbvio que existem exceções, é óbvio que existem pessoas que tornam isso exceções, é óbvio que existem eventos que fazem com que isso seja uma exceção, mas quando a gente vê no seu geral, na maioria das vezes, a proposta que é levada para esse jovem, para que ele se ligue a uma fé, para que ele se relacione com Deus, são coisas que não estão muito dentro daquilo que ele enxerga, das dificuldades que ele passa. Então, essa falta de comunicação, como o Alexandre disse, é algo presente na vida do jovem que as igrejas, com suas propostas, elas não conseguem responder. Eu acho interessante o que o meu querido aqui disse, o seguinte: a dificuldade dele ir ao templo não fez com que ele parasse de ser templo, né? Ali aonde ele está. E, de repente, eu acho que nossas propostas como igreja, como eventos, faz com que o jovem ele se alie àquele evento, àquela proposta, mas não necessariamente ele torne o caminho dele um caminho de discipulado com Cristo. E o caminho de discipulado com Cristo é algo que vai um pouco além, é algo que faz com que esse jovem se interesse e preserve coisas na vida dele, que não é um evento que ensina, que não é uma proposta fora do seu contexto, fora do seu tempo, que vai ensinar. Acredito que as iniciativas tenham boas motivações, eu estou falando num geral, né? Mas eu acho que quando a gente não consegue ler as dificuldades que esses jovens estão passando hoje, a gente não consegue se comunicar. E não conseguindo se comunicar, nós nos tornamos superficiais. E eu acho que o jovem já está cansado de propostas superficiais. Hoje a gente fala muito jovem, né? Esse perfil da geração Y, né? Uma geração aí muito antenada com todas as coisas, que as coisas têm que ser agora, aqui e agora. Querem entender, querem respostas, e muitas vezes as nossas igrejas, elas ainda adotam um modelo de comunicação que é um modelo que não chega até esse jovem, né? Daí ele começar a talvez até desacreditar na proposta da igreja, né? Com certeza, porque existe essa questão, a gente tem que ter diferenciar o que é a religião, né? Essa questão do religar, é a forma de tentar pegar algo que está desconectado da tomada e você conectar em Deus. Então esse é o papel primordial da religião, que já não é o papel da igreja. A igreja é o ajuntamento de santos, já é o ajuntamento de pessoas, o agrupamento. Então, o que acontece? As igrejas pararam no tempo e viraram um clube social onde tem que ser a música que eu gosto, a coisa que eu quero. Essa igreja foi meu pai que construiu, isso aqui foi feito desse jeito. E aí você deixa de seguir aquilo que Jesus falou, que nós deveríamos pregar. As paredes não saem para pregar o evangelho. Então, se eu não for até essas pessoas, que foi o caso de Jesus não fez uso da sinagoga para a proclamação do reino de Deus, né? Chegar do reino que era ele. Então, ele fez isso. Então, as igrejas precisam buscar estratégias vindas do alto, de uma forma que eu possa atingir o jovem no problema que ele vive. Então, não adianta eu chegar, porque a religião, o que a religião faz? Ela cobra. Então, a religião é a renúncia. Então, você não pode isso, não pode aquilo. Então, jovem, não despreze a tua mocidade. Você curte a vida, mas sabendo que você vai prestar contas disso tudo. Então, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, esse freio
Quem vai dar é o Espírito Santo de Deus, não é a religião. E aí esse peso é colocado. Aí o cara fala, bom, isso tudo que eles estão me pedindo para que eu faça, eu não vou conseguir fazer. Já que eu não vou conseguir fazer, não adianta eu seguir um caminho, eles são muito objetivos nesse sentido. É verdade. Completamente Y, né? Queridos, eu já preciso fazer a nossa primeira paradinha, a gente vai para o intervalo, mas volta aí para continuar conversando, especialmente sobre o perfil do nosso jovem hoje, né? E essa questão de como as igrejas podem, então, o que elas precisam atentar, quais são os aspectos que elas devem efetivamente mudar para poder garantir que esse jovem, ele entenda o maravilhoso Evangelho de Cristo, né? E consigam ter uma vida santa, porque é possível, né? Esse negócio de eu não sou santo não tem nada a ver. Eu sou santa. Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. A nossa pergunta de hoje é: como anda a fé dos jovens? O jovem tem esfriado na fé? Ele está querendo distância da igreja? A questão é a igreja? A questão é o evangelho? Qual é a questão principal? O que é que nossas igrejas precisam fazer, atentar para chamar a atenção e atrair esses jovens? Alexandre. Celeste, a gente, não sei se vocês concordam comigo, mas evangelizar é fazer as pessoas felizes, né? Quer dizer, é apresentar uma proposta de verdadeira felicidade para a juventude. Acho que uma coisa que é essencial e que todos nós estamos apresentando aqui, que a igreja primeiro tem que estar com as portas abertas para a juventude, né? O símbolo da jornada mundial é o Cristo Redentor, né? Que está de braços abertos, né, para acolher e abençoar todos, né? É um modelo também não só para a igreja, mas para o brasileiro, né? O povo brasileiro é um povo acolhedor, é um povo que dialoga, que recebe as pessoas. Interessante quando a gente viaja para fora, fala de Brasil, as pessoas falam futebol, brasileiro, todo mundo gosta, né? Quer dizer, a igreja tem que ter essa postura de abertura, de diálogo, esse espírito brasileiro, né? De comunicação com a juventude. Verdade. Eu quero voltar aí para essa questão, né, do que a igreja precisa fazer, mas essa semana chamou a atenção uma notícia. Eu vou falar isso por essa questão do entendimento do Evangelho de Cristo, né? O Papa está chegando, a gente vê as posturas do Papa aí até tão diferenciadas, né, da questão da estrutura de poder, de mando, de regalias. Ele está trazendo um tom diferenciado, né? E essa semana rodou aqui no Rio de Janeiro uma notícia, certamente vocês já ouviram falar sobre ela, de que lá em Copacabana, aquelas esculturas que são feitas na areia, né? As mais diversas formas, etc. As mulheres ali desenhadas, esculpidas, elas ganharam roupa, né? Ganharam roupa, estão sendo cobertas de alguma forma, porque o Papa vai estar aí, para não incomodar o Papa. E eu fiquei pensando, Senhor, como é que se faz um negócio desse? Primeiro, será que o Papa é mais importante do que Jesus? Porque Jesus está vendo o tempo todo, né? Está lá e ele está vendo o tempo todo, né? E o Papa, aí a gente cobre. Mas será que isso não é assim? Por onde passa um negócio desse? O que vocês... Acho que até não. Acho que a questão de cobrir essa nudez numa escultura de areia tem mais a ver com a possibilidade da grana que o cara vai receber, porque uma coisa é a Copa das Confederações, né? Então vem aqui 500 mil pessoas assistir futebol. Então os caras vêm aí para curtir. Agora, esses 2 milhões de pessoas, que é a expectativa, né, que estão chegando ao Rio de Janeiro, então são pessoas que estão vindo para um evento religioso. Logo, se eu passo e tem algo que não me agrada, eu não contribuo. Então, acho que tem uma estratégia também comercial do cara dizer assim, vamos botar um negócio aqui, porque agora o público é outro. Bom, tomara que diferenciado, seja. Tomara que seja. Eu ficaria mais feliz que fosse por aí, né? Que fosse uma questão de uma estratégia assim, porque pelo menos a questão é grana, não é conceitual. A minha preocupação e meu incômodo é imaginar que aí, não, agora eu cubro para fingir que aqui a gente é mais ético, que a gente não...
aí é complicado, né? E isso tem tudo a ver com o Evangelho, porque o Evangelho de Cristo é algo que é para a vida da gente, para o dia a dia da gente. Não é algo que você, num culto, numa missa, na igreja, você vai e você pratica. Não, não é. O Evangelho é para a vida. Mas, Celeste, eu penso no seguinte, se fosse algo conceitual, é interessante a gente pensar no seguinte, se fosse, é porque se tornou uma referência. E, no caso, uma referência aí de santidade. Vamos colocar dessa forma. E, sendo uma referência de santidade, ele entendeu, pode ser um pressuposto moralista, né? Mas ele entendeu assim e colocou o que seria ali uma roupa. Eu acho que um dos grandes problemas da juventude hoje, porque se afastam da igreja ou se afastam das propostas de ligação a um relacionamento com Deus, é justamente a gente não ter referências. E quando a gente tem referências, são referências muito distantes, né? De uma proposta de caminhada com Cristo. Bom, eu admiro essa entidade, eu admiro esse ser humano, mas é um ser humano muito distante de mim. Eu não sou igual a ele, eu não consigo ser igual a ele e, às vezes, eu não quero ser igual a ele, porque a proposta de vida que esse ser humano tem é diferente daquilo que eu acredito. Eu acho que muitos jovens são envolvidos com esse pensamento para não se relacionar com a fé cristã e não caminharem com Jesus. E é por isso, às vezes, que a gente vê uma juventude que grita, brada por uma mudança social, uma mudança política, uma mudança situacional, em qualquer forma da sua vida, em todos os aspectos, mas não tem uma referência para a mudança. E, às vezes, não acredita numa liderança e numa referência. Por quê? Por tantos escândalos, por tantas as dificuldades em N religiões, sabe? Eu acho que, se fosse conceitual, apesar de não concordar que seja conceitual, acredito muito no que o pastor Pedrão disse, né? E é característico do brasileiro, né? Isso. Mas se fosse conceitual, eu acho que isso demonstraria a nossa dificuldade para se entender referência. Sabe? Poxa, o Papa está vindo, então a gente maqueia aquilo que a gente é. Ah, mas o Senhor está aqui sempre, mas quais são as nossas referências? Bom, e nessa perdição aí de referências, a gente traça caminhos perdidos, né? Felipe, o que é santidade para você? Minha santidade vai algo muito mais, vai muito além do que a pessoa, de repente, não querer chegar perto do pecado. Porque, para mim, santidade é quando o pecado bate a sua porta e você tem forças para dizer não, entendeu? Quando a graça de Deus está sobre a sua vida e você consegue, por Deus, na sua vida, dizer não para que o pecado entre na sua vida, porque muitas pessoas, elas falam que ela é santa, que ela pode, que ela tem Deus no coração, porque o pecado não passa na porta da sua casa, porque o pecado nem encosta nela. Mas... No monte, né? É fácil a gente ser santo no monte, né? Verdade. Mas aí a prova viva para saber se a pessoa realmente é serva do Senhor ou não, é quando o pecado bate a sua porta. E aí? O que você vai fazer? Qual vai ser a sua atitude? Vai abrir a porta para o pecado ou vai ter força para deixar a porta fechada? Para mim, santidade é ter força para que essa porta se mantenha fechada, independente de qual seja a bandeja que o inimigo coloca na sua frente. Bacana, hein? Bonita definição, né? Porque a gente, quando ele vai falando, né? Então aqui, por exemplo, nós três somos teólogos, né? Então, quer dizer, a palavra santo, então essa questão do ser separado, né? O ser separado não significa ser ter, né? Significa estar no meio, mas você conseguir dizer não a determinadas coisas, né? Você conseguir separar, que ele definiu, né? Que ele usou aí o texto de Gênesis, quando Deus fala a Caim, né? O pecado está à sua porta, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, que eu falo assim, no caso do Felipe, né? Ele é uma exceção. Ele é um Ronaldinho fenômeno, é aquele cara que brota, entendeu? É um menino, por exemplo, assim, que com 16 anos... Quer dizer, é usado por Deus para, no meio de uma escola que não tenha vergonha de colocar a cara, de juntar gente, de adorar a Deus, de se posicionar diante da sociedade, que é um grande problema. Então, quer dizer, o que acontece na vida dele, lamentavelmente, não é a realidade
da juventude. Não é uma realidade. Por exemplo, assim, está acontecendo a Jornada Mundial, que está sendo um evento muito grande. Quer dizer, por que está sendo um evento grande? Porque o Papa está vindo. E o Papa Francisco é pop. Ele é um cara que, assim, é um cara que é carismático, é um cara que é uma pessoa que você vê que ele é aquilo que ele prega, você consegue ver, assim, através dele, né? Um cara muito sério, um cara, assim, que a gente até ora para que ele permaneça, porque você vê que teve o Papa João Paulo I, aí o mestre em canônico é ele, que o cara falou, vou vender o ouro do Vaticano e morreu com 2 meses, né? Então, Um mês, pastor. um mês, né? 33 dias. E isso, ele disse, vou vender o ouro do Vaticano para passar a ser a fome do mundo. E aí, um mês o cara morreu, né? E quando o Wojtyla assumiu, a primeira coisa que ele fez foi trocar a cozinha. Os cozinheiros eram todos poloneses. Então, o que acontece? João Paulo II foi um cara carismático também, né? E o Bento XVI é um teólogo fundamentalista radical. Então, quer dizer, a Igreja Católica passa por essa transição, chegar um papo, porque ele é simpatia, ele é um fofo, ele é um cara assim, então, muito bacana. Então, obviamente, esse evento, aí, é ele que vai poder responder melhor, porque, tipo assim, tá vindo a maior celebridade da religião católica, que é uma celebridade, porque ele é uma pessoa carismática, por exemplo assim, eu sou pastor e se eu tiver chance, eu quero poder estar no lugar para vê-lo. Ou seja, porque é um conhecimento, a cultura, a postura, né? Então, assim, é um aprendizado. Então, o que acontece? E nesse conceito dessa garotada, que é a juventude, quer dizer, essa galera está vindo para buscar mais de Deus, para ter a sua vida transformada, ou para participar de um turismo. O Rio de Janeiro é muito maneiro, é bonito, aqui o cara vai poder encontrar uma namorada, o cara vai poder encontrar, de repente, o amor da vida dele, vão ter eventos programados, vai ser uma viagem que é barata, eu vou me hospedar na casa de pessoas. Então, esse é que é o grande senão de tudo aquilo que a gente está falando. Não, a galera que está vindo, a galera quer buscar a Deus, né? É esse o foco. Quer dizer, ou isso é uma coisa secundária. Primeiro eu quero ver o Papa, segundo eu vou aproveitar para fazer turismo, terceiro uma viagem barata e quarta eu vou ver o que acontece. Se mudar minha vida, mudou, né? Alexandre, numa provocação, claro, né? Você vai responder aí o que o pastor Pedrão colocou, mas eu também queria te perguntar o seguinte, como é que você tem visto o perfil do jovem cristão, do jovem católico, nos dias atuais? Você sabe, outro dia eu estava fazendo uma entrevista, já tem algum tempo, e, de repente, eu perguntei, tá? É uma pergunta normal dentro do processo de entrevista, você tem alguma religião, pratica alguma religião? E a moça me respondeu, eu sou católica. E eu disse para ela, praticante ou não praticante? E ela me disse, como assim? Eu já falei isso aqui, né, no outro. Praticante ou não praticante? Como assim, não praticante? O que é um católico não praticante? Você é católico ou você não é católico? Muito interessante sua colocação. Realmente, a Igreja Católica, e no Brasil, né, nós ainda somos o maior país católico do mundo. Né? Assim, a nossa tradição, a partir da origem portuguesa, ela é católica. Desde as caravelas de Portugal, com a cruz de Malta, né, é a mesma cruz que está ali no Monte Corcovado. Quer dizer, ali há uma referência não só religiosa, mas também uma referência cultural, a cruz do Monte Corcovado, né? Mas é verdade, vamos dizer assim, desse percentual de católicos do IBGE, muitos não são praticantes, né? E a Jornada da Juventude, ela deseja justamente evangelizar os batizados, né? O resgate, né? Resgatar os batizados, porque muitos católicos são batizados com uma tradição familiar, mas as pessoas que o batismo, né, que é o mesmo sacramento nas igrejas evangélicas, mas as pessoas não vivem mais o seu batismo, né? Estava lendo no jornal hoje, no Globo, que há um grupo de ateus que vai fazer uma cerimônia de desbatismo, é um termo que eles inventaram, né? Quer dizer, muitos desses são católicos, talvez alguns também são evangélicos. Então, esse evento busca também evangelizar os batizados, trazer de volta valores cristãos para pessoas que se dizem católicas, ou talvez evangélicas, mas praticam o sincretismo religioso, um pouco de espiritismo, um pouco de cabala. Quer dizer, que fé cristã é essa, né? Então, nós devemos, assim como o pastor está colocando, devemos conhecer as nossas diferenças, né, como a opinião que o pastor colocou, para buscar aquilo que nos une. Né? A gente pode não concordar com uma opinião ou outra, mas respeita. Né? Então, sobre a figura do Papa Francisco,
O Papa Francisco, ele falou que o Bento XVI, ele ouviu a voz de Deus na sua oração, né? Que era o momento dele renunciar. Né? Foi um ato de humildade e de coragem, né? Do Bento XVI fazer essa renúncia. Verdade. E veio agora esse Papa, o Papa Francisco, que não só traz um pouco mais de energia, de juventude, né? Mas também o nome dele, né? Ele traz essa simplicidade, né? Que talvez a cúria do Vaticano ela estava necessitando, né? Essa necessidade de estar mais perto do povo, né? De estar mais perto do jovem, de tocar, né? Porque o jovem possa ter uma experiência efetiva com Deus. Né? E uma coisa importante, só para concluir, há uma pintura lá no Palácio Apostólico do Vaticano, na qual São Pedro, né? Porque o Papa, para o católico, é o sucessor de São Pedro, né? Há uma sucessão ininterrupta, né? De 265 papas. Há uma pintura no Palácio do Vaticano, na qual Pedro ele está afundando e está estendendo a mão para o Senhor, né? Então, o chefe dessa barca da igreja não é o Pedro, mas é o Senhor Jesus Cristo. É ele que se deve recorrer. Amém. 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 Eu acho que essa é a grande visão, né? É a grande diferença. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus, né? É a Ele que nós devemos seguir, é para Ele que nós devemos olhar. E talvez esse resgate desses conceitos é que a gente precisa entender como trabalhar com os jovens. Já vou de novo para o nosso intervalo, mas a gente volta já já para continuar falando sobre a fé do jovem. Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Isso aí. Continuando aqui no nosso tema principal, né, a nossa pergunta de como anda a fé do jovem, queria ouvir de vocês o seguinte: as igrejas, elas têm preparado os seus jovens para se posicionarem na sociedade como um todo, sobre temas da atualidade, de como enfrentar o dia, o tempo atual? Olha, na boa, sendo sincero, acho que não. A gente está buscando esse caminho, né? Só que é uma coisa assim muito rápida, né? A juventude, porque você vê que a coisa muda. Hoje, alguns sociólogos e psicólogos levam a adolescência até 35 anos. Porque o cara com 35 anos mora com o pai, mora com a mãe. Mãe, lava a minha comida, faz a minha comida, lava a minha roupa, passa a minha camisa. Então ele é um adolescente, um garoto de 15, 16, 35, ele trabalha, o dinheiro é só dele, ele não ajuda em casa. Então né, quando a gente fala assim, esse dialogar com a coisa que falta a igreja, está antenado com esse cara. Então o que acontece? Juventude é uma linha enorme, de 13 anos a 35. Então esse cara aqui não sabe o que vai ser da vida, que ele já seguiu o rumo dele. E aí, como eu pegar essa grande panela e trazer esse cara para dentro? Porque eu acho que a grande missão da igreja, né, e fala igreja como um todo, é preparar a pessoa para a vida. Então, preparar ele a ser um homem, a ser uma mulher, ensinar a ser um marido, ensinar a ser um cidadão. Então, dentro desse aspecto, a gente pega e trabalha muito o aspecto bíblico. Então, a gente até está vendo essa estratégia na nossa igreja, porque, por exemplo, vamos estudar o livro de Filipenses. Maravilha. Mas, tipo assim, cara, meu filho está fumando maconha. E aí eu estudo o livro de Filipenses, que é maravilhoso, e como é que eu tiro meu filho da droga? Meu casamento está pendurado. E aí eu estou estudando Salmos. Como é que eu vou salvar o meu casamento? Então, essa questão de você pegar a teologia bíblica e transformá-la numa teologia prática. Ou seja, como é que eu vivencio isso neste momento atual, onde eu, pautado na palavra de Deus, vou conseguir salvar o meu casamento, a minha coisa. Então, passa por um ajuste da vida pessoal. Então, se eu não ajusto a minha vida pessoal, eu não consigo ajustar as demais coisas. Aí o jovem, ele fica perdido, porque a cobrança em cima dele é algo assim astronômico. 15 anos, o que você vai ser, o que você vai fazer? A mãe leva por coisa, leva para cá, leva para lá, uma cobrança enorme em cima desse menino. Então, o que acontece? Ele fica uma pessoa travada, torna-se uma pessoa fria, torna-se uma pessoa calculista, e Deus passa a ter um papel secundário, né? Enquanto fala buscar primeiro o reino de Deus, Mateus 6,33, Deus passa a ser algo secundário. Existem estratégias, né? Aí o pastor Rafael pode falar bem melhor, que está na linha de frente com a juventude e consegue, numa sexta-feira, fazer um culto que consegue trazer jovem de classe média alta para participar. Quer dizer, é uma pólvora dentro desse contexto.
Com certeza. Queria ouvir o Rafael, mas eu queria ouvir primeiro o Felipe. Como é que você tem visto essa questão, Felipe? Em relação a isso, nós sabemos, em relação a essa questão, nós sabemos que conforme o tempo vai mudando, algumas igrejas vão se modernizando com a sua forma de ensinar, com a sua forma de falar. Mas o que não podemos perder, o que as igrejas não podem perder, nessa questão dessa modernização, muitas pessoas quererem modernizar a Bíblia. Porque muitas pessoas, conforme o tempo vai passando, começa a distorcer a sua interpretação em relação à Bíblia. E aí chega e fala, não, a gente tem que modernizar a forma com que a gente vai ensinar a Bíblia, porque os tempos estão mudando, a gente não pode. Ou seja, o que a gente deve ter é o seguinte, sabemos sim, as igrejas, a parede, o concreto, ela pode sim se modernizar, mas o que nunca pode mudar é a Bíblia, o que está escrito ali, a doutrina que nós devemos aprender, que é a mesma de 200, 300, 500 anos atrás, e é o mesmo ensinamento que nós devemos ter hoje. Céus e terras passarão, né? A minha palavra não passará. Não passará, exatamente. Então, quais as estratégias que vocês, né, como líderes, como liderança jovem, têm utilizado, as igrejas têm utilizado para chamar a atenção desse jovem e aproximá-lo cada vez mais da fé? Eu acho que o pastor Pedrão, ele acertou no comentário em relação à teologia prática. Eu acho, ainda mais a juventude, a praxis é algo que atrai o jovem. Não estou desmerecendo nenhum aspecto da teologia, outras teologias, mas não. Mas quando se fala numa teologia prática, numa vivência daquilo, o jovem ele se atrai, ele confia, ele dá credibilidade. Um exemplo maravilhoso para isso é a relação que o jovem está tendo com o Papa Francisco. Por quê? Na sua teologia, ele tem a prática. E, no caso, uma prática franciscana. E isso atrai, diante de todo o nosso contexto social cada vez mais caótico, e não digo isso só no cenário brasileiro, no mundo inteiro, onde o ser humano está enxergando o ser humano, ou pelo menos quer enxergar o ser humano, a proposta dessa referência, desse líder católico é o seguinte: vamos ser humanos para eles. Sendo humano desse jeito, tão humano desse jeito, parece que a gente é divino. Nós vamos ser imago Dei, vamos ser a imagem e semelhança do Senhor. Então, eu acho que quando as propostas das igrejas, das organizações, elas vão por essa linha da prática, bom, vamos acolher, vamos ter comunhão, vamos ir além das festas, vamos abraçar mais, vamos estar juntos, vamos orar, vamos sim, vamos ajudar as pessoas, vamos abraçar causas sociais e estar junto ali. Eu acho que com isso a juventude vai criando uma credibilidade, vai enxergando referências e independente da religião, vai entendendo que verdadeiramente aquele líder, aquela igreja está proclamando um Cristo que era totalmente prático. Apesar de ensinar, essa maneira pedagógica dele de ensinamento tinha o viés da prática. E sem esse viés da prática, o jovem não consegue visualizar, não consegue aprender, porque ele não confia nisso. É o seguinte, está cansado de balela, às vezes, sabe? Tem uma expressão que a gente usa muito, eu tenho falado muito a respeito disso e até voltado a ela, porque eu acho que é isso mesmo, falar ajuda a gente a ir marcando e pensando e tal, que é a história da vida eclesiástica e a vida secular, né? Quer dizer, tem um momento da igreja, não, hoje é dia de igreja, isso aqui é na igreja, isso aqui é para a vida secular. Começo a querer não ter essa diferenciação. Vida secular, o que é vida secular? Né? Cara, não existe esse negócio, a vida é a vida. Né? A vida é a vida e o evangelho eu aprendo exatamente para isso, para viver onde quer que eu esteja, na igreja, no mundo. A igreja é fora do mundo, como é que é esse negócio, né? O problema todo da boa parte dos teólogos, pastores, padres, é o seguinte, eu pego o estudo de Daniel, de Sadraque, Mesaque, de José, de quem quer que seja, de Paulo, de Timóteo,
e aí prego, explico o contexto histórico-social, a exegese das palavras, aquilo que quer dizer, mas o grande problema é o seguinte, tá, e aí, como é que eu uso isso na minha vida? É isso. O que é que eu faço com Esse é o negócio? grande problema da maioria dos pregadores, ou seja, dos expositores da palavra. Então, tipo assim, tudo bem, bacana tudo isso que o cara falou, aprendi que Apocalipse é um livro, tem os preteristas, historicistas, idealistas, futuristas, bacana, aprendi, mas e aí, cara? Mas como é que eu faço aí no meu estudo, na minha faculdade? Então, muitos pastores querem passar conhecimento. E o maior conhecimento que a gente pode passar é a vida. Então, eu estava comentando com a garotada lá no camarim e dizendo assim, por exemplo, Jesus deixou a grande comissão. Eu ia de pregar o evangelho, blá, 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 blá. E eu falei assim, cara, acho que eu vou defender uma tese de que antes da grande comissão, o principal, quando ele fala em Atos 1:8, recebereis poder para ser minhas testemunhas, né? Outras versões, ser minhas testemunhas. Então, o grande papel do seguidor de Jesus é ser o espelho, a imagem refletida dele na nossa, porque nós não vamos conseguir ser igual a ele. Claro. Né? Então, pelo menos refletir, a pessoa olhar para mim e conseguir ver parte dele em mim. Então, aí sim eu vou conseguir ir, pregar, ensinar, batizar. Então, esse atropelo que acontece, né, e principalmente na juventude, porque o que acontece com a juventude? O jovem, ele quer atalho. Exato. Então, por exemplo, assim, nós somos da época da internet, né? Eu sou, acho que o mais velho aqui, da internet de escada, né, amigo? Então, e hoje o cara tá vendo um negócio, ele já tá agoniado no smartphone, quer dizer, porque não tinha, entendeu? O cara já tá doido porque tá lento a parada, ele já quer quebrar o telefone. Então, essa galera é muito ágil. Então, os cultos e as missas são longas, as músicas não sei o quê, a prédica, esse cara morre. Um cinema era 2 horas e 20 um filme, hoje um filme dura 1h15. E você já está se coçando no cinema e diz, esse filme não acaba por melhor que seja. É verdade. Então, essa questão de você contextualizar, porque a antiga geração fala, você não ama Deus, filho? Só domingo você vem aqui, aí quebra. Aí vai gerando um sistema de cobrança. Por quê? Porque, no meu entendimento, às vezes as propostas das igrejas, das organizações, é o seguinte, vamos dar independência ou vamos criar dependência, dependência litúrgica, porque há um medo dessa independência, porque pensa que essa independência vai fazer com que esse camarada relativize a fé. E óbvio que não. Eu acho que num discipulado a gente tem a certeza que o que está sendo oferecido é caminhada por Jesus Cristo. E a mente de Cristo vai habitar nesse jovem, fazendo com que ele decida pelos melhores caminhos. E eu acho que esse é tanto o propósito e a intenção de Deus, né? Que haja essa autonomia e até de decisão, porque Deus lida o tempo todo com livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, quer dizer, ele diz, você tem conhecimento, você conhece a verdade. E a verdade deve ser libertadora. Agora, quem escolhe é você. Você toma a decisão. Isso sobre conhecimento é muito interessante que o pastor estava colocando, né? O Papa Francisco lançou agora uma encíclica recentemente chamada A Luz da Fé. Era uma encíclica que o Bento XVI havia iniciado, né? E ele apenas completou, né? Ele fala que a fé é uma luz, né? E a origem dessa luz é o próprio Deus, né? Que é luz e que é amor também, né? E uma observação que Lúcifer, né, o inimigo, a tradução dessa palavra é portador da luz, né? Mas Deus não é só luz, Deus é luz e é amor, né? O Lúcifer, ele é portador da luz, mas ele não tem amor. Ele tem o conhecimento, mas não tem o amor. Quer dizer, então é isso, você separar a luz, né, o conhecimento da prática, da vivência, do amor, isso é como se fosse criar o inferno, né? Isso que a gente tem que evitar na transmissão da mensagem cristã, né? É sim luz, é conhecimento que nós temos, você talvez tenha mais do que nós todos aqui, que a teologia é prática, né, Celeste? Não é conhecimento. É isso mesmo. E, hoje em dia, os jovens são muito críticos. E, como o pastor estava falando, esse novo Papa ele tem chamado muita atenção dos jovens e por isso essa mobilização tão grande dos jovens. E uma característica que todo mundo tem visto é que ele é humilde e tem amor ao próximo. E é isso que precisa ter nas lideranças, tanto na igreja católica, tanto na igreja evangélica, que é a humildade e o amor ao próximo. Abraçar as pessoas, que aí vai incentivar e vai influenciar com que os jovens estejam na igreja
e aí sim fortificar a fé dele, conhecer mais o Deus que ele serve, porque ele tendo mais influências, ele vendo pessoas sendo soberba, ele vendo a pessoa que nem olha na cara dele na rua, e é pastor ou padre, nem fala com ele, o que ele vai querer fazer naquela igreja? Entendeu? Verdade. E é por isso que a gente precisa ser humilde, não só líderes, mas também as pessoas que servem a Deus, que escolheram servir a Deus, precisam ser humildes e ter amor ao próximo para que essas pessoas que estão de fora vejam isso. E que possam perceber as nossas igrejas, de um modo geral, como lugares de alimentação, lugares de comunhão, onde você vai para se fortalecer, para adquirir novos conhecimentos, proximidade, aconselhamento, que te dão ferramentas para cada dia mais você viver melhor, de forma plena e abundante, como Deus tem programado para todos nós, programado e desejado para todos nós. Andando por novos passos. É isso aí. Já precisamos ir para o nosso último intervalo. Mas vamos lá. Intervalo e a gente volta já já. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, meus queridos. Hoje a gente está conversando aqui com vocês sobre a fé dos jovens. A fé dos jovens está enfraquecida ou está fortalecida? Um time de especialistas aqui para falar com a gente, para ajudar a gente a refletir. Eu queria agradecer a presença e participação de todos vocês aqui. Alexandre, sua mensagem final para o nosso telespectador. Celeste, a mensagem final é essa, que os jovens venham, participem, não só os católicos, mas também os nossos irmãos cristãos evangélicos, participem da Jornada Mundial da Juventude como irmãos, porque o desejo de Jesus é que todos sejam um. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade que vocês nos deram. E realmente, nós precisamos a cada dia mais nos unir, independente de religião, independente do que crê ou do que não crê, mas precisamos sempre estar unidos. Cada um, se de repente você acredita em algo, você com a ferramenta que você tem, você usa para que as pessoas venham acreditar. Ou seja, a nossa ferramenta que precisamos usar é mostrar que Deus pode todas as coisas, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É isso que nós precisamos. Vamos nos unir nele, não é isso? Mandar um beijo para a juventude da CB Rio, que eu amo tanto. Não vale. E dizer para o jovem que fé não é torcida, fé não é em algo, fé é em alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Pastor Pedro. Maravilha, eu deixo para vocês aí a reflexão em 1 João dizendo: jovens, vos escolhi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Então não desiste dessa luta não, cai dentro, vale a pena amar a Deus, vale a pena levar Deus a sério. É verdade. É isso aí. E você, jovem, que tem se distanciado da fé, faz o seguinte, coloca seu foco em Cristo. Se você olhar para Ele, se você entender que Ele te ama, eu aposto que as coisas melhorem e você consegue entender o que Ele espera e o que Ele tem para você. Muitíssimo obrigada pela presença e participação de todos vocês conosco. Como sempre, encerramos o Cabeça para Cima com boa música. E hoje, a boa música do Davi Cerqueira. Paz. Chegar até aqui, e quantas vezes eu perdi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar, me dá forças pra não desistir e me faz alcançar. Deus, não mova esta montanha, me faça subir por ela e me ajude a chegar do outro lado. Deus, mostra o teu caminho, quero andar contigo e me dê forças pra chegar do outro lado.
pra chegar até aqui. E quantas vezes eu perdi, já é hora de seguir. Pela fé eu posso prosseguir, pelas águas andar. Me dá forças pra não